a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, as palavras aqui faladas, Senhor, é tua, Senhor. Não é de homem, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, por isso essa palavra penetra nos nossos corações, Senhor. Senhor, e transforma o nosso ser, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Porque o Senhor precisa de cada um de nós, Senhor. Senhor, porque somos importantes na tua obra, Senhor. Senhor Jesus, a tua igreja é importante nessa obra, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, boa noite aí aos convidados, né? Senhor Jesus, os versículos que acabamos de ler, né? Gênesis 2, 4 ao 7, fala da criação do homem. Senhor Jesus, e eu queria começar tocando, né? Para que o homem foi criado? Né? O título da semana é a criação do homem. Mas para que o homem foi criado? E qual a importância do homem para Deus? Senhor Jesus, o versículo de Gênesis 4, 2:4, né, fala: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Senhor Jesus, o versículo 4, né, fala da gênese dos céus e da terra. Mas interessante que o título dessa leitura em Gênesis fala a formação do homem. E o que teria a ver começar com a criação dos céus e da terra? Né? É uma obra conjunta, né? Uma obra coletiva. Versículo 5 fala: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aí é que está a resposta, porque Deus começou com céus e terra, né, na formação do homem. Senhor Jesus, o homem, né, era a peça fundamental dessa obra de Deus, para ver o quanto nós somos importantes para Deus. Versículo 6: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Interessante que na leitura também do Alimento Diário, fala que essa neblina até no deserto, né, acontece esse fenômeno, certo? Essa neblina. E o deserto, a gente vê o deserto, é um lugar muito quente, mas à noite é o contrário, o deserto se torna muito frio, né? Tão frio que é impossível para o ser humano sobreviver livre, né, ao ar livre, vamos dizer assim, no deserto, certo? Então, por isso que também acontece esse fenômeno. O 7, aí sim ele fala, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui tem as três partes do homem, né, nesse versículo, né? Tem o corpo, que foi criado do pó da terra, né? Tem o sopro de Deus, que é o espírito. O homem é formado, né, por corpo, alma e espírito. E tem a alma, que geralmente pelo menos quando a gente era pequeno, a gente confundia a alma com assombração, né? E não tem nada a ver. A alma é o nosso comportamento, é a nossa personalidade, né? Então, ao soprar o espírito, Deus também criou a alma do homem, né? E não existe alma gêmea, certo? A gente vai ver aí que não existe alma gêmea. E eu coloquei assim: o homem é importante para Deus desde a criação, né? Que nem eu estou falando agora. Por quê? Né? Porque ele deixou registrado essa obra na sua palavra, né? Então, por que o homem é importante? Né? E a gente viu nesses 3 versículos que para a terra, a erva do campo, as árvores frutíferas, precisa do homem lavrar a terra. E quando o homem lavra a terra, ou seja, quando ele se dispõe a trabalhar, aí Deus dá a chuva, né? Chuvas essas de bênçãos. Senhor Jesus, em Gênesis 1, Senhor Jesus, eu estava me lembrando aqui de Franciele, quando eu cheguei, estava me perguntando se eu ia usar mais o alimento diário, a imersão, ou a mensagem. Eu disse: eu vou usar tudo. Então, eu vou dar trabalho a você. Gênesis 1, versículo 11 e 12, que fala assim: e disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. E a terra, pois, produziu relva,
ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aí eu estava vendo, esse versículo é em Gênesis 1, né? Mas o que acabamos de ler é em Gênesis 2. Então, em Gênesis 2, fala que, o versículo 5, que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, né? Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Mas repare que em Gênesis 1, o Senhor deu uma ordem à terra, né? Aqui não fala que simplesmente, né, nasceram essas árvores, nasceram essas ervas. Aqui foi dada a ordem do Senhor, né? O plano do Senhor, ainda faltava o homem, que é o que acontece no versículo 5, né? Então, para que a erva do campo, as árvores frutíferas, realmente crescesse, né, e essa semente precisava ser usada. Então, quem ia usar? O homem, né? E quando Deus dá uma ordem, né, simplesmente a gente não entende. Deus deu a ordem lá em 1, como é que 2 ele está dizendo que ainda não nasceu nenhuma erva, nenhuma árvore frutífera, né? Nós não entendemos Deus, né? Porque Deus ainda não tinha criado o homem. E a chuva só vinha depois que o homem fosse criado. Senhor Jesus. Gênesis 2, versículo 8 e 9. Fala assim: e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, né, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Senhor Jesus. E eu estava vendo, né, mais uma vez, o quão importante nós somos, ao ponto de Deus criar um jardim, né, particular, para colocar o homem lá. Senhor Jesus. E esse jardim também tinha um propósito, né? Era para o homem viver e desfrutar da presença do Senhor. A gente conhece toda a história de Gênesis, do jardim do Éden, né, da desobediência do homem. E ficou bem claro também nessa mensagem, que não é falar sobre a desobediência do homem, mas o motivo dele ter sido criado, né? Deus queria a presença do homem. Não só colocou o homem no jardim para que o homem desfrutasse da presença dele, mas ele também queria desfrutar do homem, né? E houve toda uma preocupação ao criar esse jardim. Senhor Jesus. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu queria tocar nesse aqui. Nesse ponto aqui do 2 de Gênesis, do jardim, aqui foi Deus mesmo quem fez, certo? As árvores frutíferas, né? Tudo Deus preparou, Ele mesmo, né? Lá no versículo 5, né, que não havia nenhuma planta, a gente viu que era para o homem cultivar. No jardim do Éden, não. No jardim do Éden, Deus preparou tudo para o homem. Já não bastasse Deus simplesmente ter criado o homem do pó da terra, né? Ter dado um pouquinho de sua vida para que esse homem, esse boneco de barro, passasse a ser alma vivente, né? Mas Deus ainda prepara um lugar especial para colocar o homem. E esse lugar especial, né, o homem perdeu o acesso pela desobediência. Gênesis 3, versículo 23 e 24. Fala assim: o Senhor Deus, né, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Né, aqui foi o que eu estava falando, da expulsão do homem do jardim do Éden. E Deus o expulsou, como fala o versículo 23, né, a fim de lavrar a terra. Deus podia simplesmente, né, ter abandonado o homem ali quando desobedeceu. Mas veja que o plano de Deus, né, é infalível. Deus havia criado a terra e havia criado o homem para lavrar a terra.
Então, mesmo o homem tendo desobedecido, Deus ainda tinha o propósito para o homem, era lavrar a terra. E quando fala no versículo de Gênesis 1:11, que fala assim: produz a terra relva, ervas, dê sementes, árvores frutíferas que dê fruto, segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E eu estava comparando com a nossa vida espiritual. Simplesmente um dia, alguém colocou uma semente em cada um de nós, né? Essa semente cresceu, virou uma árvore frutífera e deu fruto. Tem a semente, né? E aí a gente vai agora plantar semente em outras pessoas. E assim vai. E assim o homem vai cultivando essa terra. Senhor Jesus. E eu vendo toda a leitura, levando do lado físico e levando para o lado espiritual, né? Tentando compreender o plano de Deus. Mas o plano de Deus ninguém consegue compreender, né? Ele nos revela pouco a pouco, através da sua palavra. Senhor Jesus. E eu vendo toda essa situação e vendo como realmente essa leitura onde ele falava do físico, né, se assemelhava à nossa vida espiritual hoje, né, do fruto, da semente. O que não pode é jamais a árvore que dá fruto, ela ficar com a semente para si. Você já viu alguma árvore que vai ficar com a semente para si? O máximo que ela faz, ela cai a semente no chão, né, o fruto cai lá, os pássaros, a terra come o fruto, fica a semente. Fora que algumas sementes são comestíveis, né? E se a gente for falar dessa parte que algumas sementes são comestíveis, a gente lembra da parábola do semeador, né? Que algumas sementes caíram no caminho, veio os pássaros e as comeu, né? Então essas sementes não é para a gente deixar cair no chão. Essas sementes têm que ser semeadas. Você tem que ir até outra terra e lançar essa semente. Aí a sua importância, o Senhor deu a ordem para você lavrar a terra. Então existem muitos corações aí, que nem disse a irmã, para ser lançada essa semente. E com quem o Senhor vai contar? É conosco. Senhor Jesus. E aí, com a desobediência do homem, né, Deus, por amar tanto cada um de nós, e por sermos importantes para essa obra, Ele providenciou uma reconciliação. E essa reconciliação foi o seu próprio Filho, né? Ele nos deu Cristo, que derramou o seu sangue e nos redimiu. Irmãos, vocês podem se sentir importantes para Deus, certo? E eu estava vendo, né? Eu tentando pegar a mensagem, até peguei novamente, parece assim, eu peguei a folha correta e joguei fora no lixo. Aí eu digo, então o senhor quer que eu escreva de novo? Lá vai eu escrever tudo de novo, né? Nós somos importantes para Deus, e eu estava lá tentando buscar alguma mensagem, algumas palavras, para encaixar nessa mensagem de hoje, e aí eu me lembrei de uma mensagem do irmão que foi agora, nessa mensagem mesmo dessa semana, né, da mensagem 8, lá no Chile, que ele falava que ele não foi para o Chile, da mensagem bonita, né, e ele até deu um puxão de orelha nos irmãos de lá, né, por eles não estar bem ativos na reunião, e acontece muito conosco também, às vezes nós não estamos bem ativos, como se não tivéssemos nem aí para a palavra, né, e aí eu me lembrei logo dessa mensagem que ele estava dando lá no Chile, em que ele não estava ali para dar mensagem bonita, para jogar palavras bonitas para os que estão ouvindo, né? Ele estava ali para dar direção à igreja, ele estava ali para dar aquele sacode na igreja lá do Chile e acordar os irmãos de lá. Então o Senhor nos reconciliou, Atos 2, Lélio, você vai trabalhar, Lélio. Versículo 42 ao 47. Fala da criação, certo? Aqui, quando começou a igreja primitiva em Jerusalém.
né? A reconciliação foi Cristo quando veio, e Cristo não só nos reconciliou com Deus, né? Mas Ele também deu início à igreja, né? E graças a Deus que Ele deu início à igreja. Hoje nós temos esse ambiente maravilhoso para vivermos. Hoje nós sabemos realmente o que é essa alegria que fala aqui em Atos, certo? Eu acredito que hoje nós estamos praticando exatamente o que eles estavam vivendo aqui nessa época em Jerusalém. A diferença, irmãos, é que nós não podemos deixar cair em degradação a igreja. Temos que mantermos firme e seguindo de perto a palavra. O Senhor nos está dando a ordem de comando, nós devemos executar. E eu vejo isso hoje nos grupos dos TCI, nas saídas. Cada grupo saindo, seguindo a ordem, né? E produzindo frutos. Atos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Pode prestar atenção nesses versículos, como realmente se assemelha ao nosso viver hoje. E em cada alma, viu? Havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lembrando que quando nós reunimos, a parte mais dura é a nossa alma, né? E ainda é, até hoje, nossa alma é a parte mais dura, né? A gente não consegue ainda governar os nossos próprios pensamentos. Mas repare que quando estamos juntos, né? E em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Chega terça-feira, qual é o pensamento de cada um? TCI. Vamos sair, hoje vai ter saída, né? Pensamento, tínhamos tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Repare que eles vendiam suas propriedades, né? Bens, distribuindo o produto. Esse produto aqui é para quê? É para sustentar a obra. É para sustentar a obra. A obra envolve alimento físico, envolve. Hoje envolve os carros, precisamos dos carros para as saídas, certo? Envolve sustentar os comportores que estão por aí afora, pregando, levando essa palavra. E isso é o que nós estamos fazendo com investidores do reino, com sócio do reino, né, que agora é investidores do reino, microinvestidores, isso, microinvestidores. E é isso que nós estamos fazendo. Então tem tudo em comum esses versículos com o nosso viver de hoje. Diariamente perseveravam unânimes no templo, estamos aqui, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí vamos para quinta-feira, live. Você vai só ouvir a palavra lá? Não, também você vai lá partir o pão na casa do irmão, né? Vai desfrutar, vai ter uma refeiçãozinha, né? Aí será, né, Sérgio, orelha de véio. Mas será que você vai lá? O alimento é importante? Não, de jeito nenhum. A gente não está dizendo aqui que o alimento físico é o importante, mas é a comunhão. Repare que está se referindo à comunhão. É de estarmos juntos para ouvir a palavra do Senhor e para pôr em prática essa palavra. Então, desde o começo da criação, Deus sempre quis nos alertar sobre a nossa importância. A nossa importância é estar servindo nessa obra. Deus precisa que cada um de nós engajamos nessa obra. Nos colocamos realmente a disposto, sabe, a sair do nosso conforto e encarar esse mundo aí fora. Versículo, eu me perdi. Espera aí que eu me acho. 47, isso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aí volto para a saída de terça-feira, quando vocês foram a Fernando Pedrosa, Deus, né, e contando, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Repare que tem tudo a ver com realmente nosso viver hoje. A simpatia do povo, simpatizaram com nossas reuniões, com o modo, né, de levarmos a palavra, de desfrutarmos de Deus, né? E o Senhor vai fazendo o quê? Vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Senhor Jesus. A imersão, chega Jesus, que eu não preparei, de terça-feira, ponto 4.
Que legal. Espera aí que meu celular está um pouco doido, mas ele sai já. Amém. Senhor Jesus, já postou aí? Olha aí, tá vendo? O negócio é falar com os irmãos da procissão. Terça-feira, ponto 4. Somos edifício e lavoura de Deus, seus cooperadores. Existindo o homem para lavrar a terra, Deus manda a chuva. Se trabalharmos com afinco, Deus mandará chuva de bênçãos. Não podemos ficar em nossa zona de conforto. Pelo contrário, precisamos comprometer-nos, aceitando pela fé os desafios. Irmãos, terça-feira é um desafio, né? É um desafio para cada grupo TCI. Mas nós aceitamos, veio do Senhor e reconhecemos isso. Por isso que a igreja em Angicos está cumprindo essa ordem do Senhor, está saindo. Graças a Deus, né? Nós estamos vendo essa terra sendo lavrada. Nós estamos vendo, né, o comprometimento dos irmãos nessas saídas. Senhor Jesus. Então saímos do nosso conforto e devemos trabalhar. Por quê? Porque se Deus e Cristo trabalham até agora, né, nós também devemos trabalhar. Versículo João 5, 17. Amém. Senhor Jesus. João 5, 17. Fala assim: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Vocês também trabalham? Então nós devemos trabalhar também. E eu sei, como eu estou dizendo aqui, com convicção, que eu estou vendo realmente o comprometimento, né, nas saídas. E a gente vê a felicidade não só do povo que a gente alcança, mas da própria igreja. No alimento diário aqui de terça-feira eu marquei até um pontinho sobre... Fala assim: vimos que a alegria e a vida normal da igreja primitiva duraram apenas 6 anos. Logo em seguida, surgiu a perseguição dos judeus e dos judaizantes. Já no final do primeiro século, a igreja estava degradada. Os líderes das igrejas não queriam mais receber o ministério de João, pois a preocupação deles era a luta pela primazia e conseguir posição de destaque. E é por isso que eu falei no começo, né, que nós estamos vivendo naquele momento do início da igreja em Jerusalém, da igreja primitiva, né, cheio de alegria, cheio de vida. E nós lutamos para não cair nessa situação. Graças ao Senhor, no viver da igreja houve turbulências, né, a gente já sabe. E aqueles que almejavam posições, o Senhor retirou. Para quê? Para que sua igreja não fosse, né, prejudicada lá na frente de novo, não caísse em degradação. Então há um cuidado do Senhor com a igreja, porque a igreja está cuidando das coisas do Senhor. Nós estamos seguindo essa palavra de perto, e é o que devemos fazer, é seguir a palavra profética de perto. Será que é difícil você continuar seguindo a palavra profética? Não. Eu vou dizer o que é mais difícil. O mais difícil é nós continuarmos andando no Espírito. Sabe? Andar no Espírito é mais difícil. Mas aí se você seguir a palavra profética de perto, já não vai ser tão difícil assim. Alguém que segue a palavra de perto, não é alguém que simplesmente lê. Não é alguém que simplesmente lê. É alguém que realmente vai viver por essa palavra. Então, aí depois de séculos, né, de história, da obra da restauração, né, a gente viu que o Senhor restaurou a sua igreja através de Cristo. Eu gravei aqui Gênesis 2,
6, só para me dar um comparativo. Não, primeiro deixa eu ler logo essa parte aqui que eu marquei aqui, verdade. Que fala assim: é dessa forma que o Senhor tem restaurado a realidade do jardim do Éden entre nós. Certo? É dessa forma como? Dessa forma que estamos vivendo hoje. Tá certo? Então o Senhor, Ele restaurou a sua igreja. Né? A igreja hoje, né, como conhecemos, igreja em Filadélfia, vive um momento de igreja em Filadélfia. Voltamos a ter essa vida de alegria. Somos gratos a Deus por tudo o que Ele restaurou entre nós. Somos gratos, né? Voltamos a ter essa alegria, certo? É esse ponto aqui, essa alegria, né? Eu não sei, assim, se alguém aqui não está alegre com o momento da igreja, que eu acredito difícil alguém não estar alegre, né? Eu acho que todos nós estamos alegres com o momento em que a igreja está vivendo. Então somos gratos a Deus por restaurar, né? Ele restaurou entre nós. Depois de todo o tumulto e agitação pelos quais passamos, hoje temos um horizonte limpo. Agora depende da participação de cada um. Hoje, né? Agora depende da participação de cada um. Aí a escolha é individual. Se você quer participar ou não desta obra. Se você quer ou não realmente lavrar a terra. A escolha é sua. Não somos só filhos de Abraão, mas também de Sara. De Abraão herdamos a fé, e de Sara herdamos a Jerusalém celestial. Portanto, não fazemos parte da Jerusalém terrena, fazemos parte da Jerusalém celestial. Fomos produzidos pelo Espírito e vivemos no Espírito. O Senhor vai cumprir sua vontade por meio dessa igreja que faz parte de Jerusalém celestial. Então o Senhor vai cumprir, né? Por meio dessa igreja em Jerusalém. Senhor Jesus. Agora sim, eu quero ler versículo Gênesis 2:6, que fala assim. 2:6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície. Aí a gente vê, irmãos, como o Senhor é misericordioso conosco. A gente pode até não estar lavrando a terra. Você creu, mas não, irmão, não vou para a saída não. Eu não vou hoje trabalhar na terra não vou lavrar, né? Mas o Senhor não deixa você sem nada. Ele dá, né, aquela molhada na terra, para você ter o mínimo para sobreviver. Ou seja, você não foi para a saída, mas você fez lá a sua leitura do alimento diário. Você fez a leitura bíblica, né? E trabalhar com afinco, ou andar, seguindo a palavra de perto, é muito mais, que eu já falei, só ler. Então, na hora em que você diz, eu não vou para a saída hoje, né? Perceba-se que não choveu, só foi aquela neblina, só para nascer aquela graminha para você sobreviver. No final do alimento diário fala assim: você está contente em ficar com esse pouco? É uma pergunta para cada um, né? Será que você fica contente em receber apenas o para sobreviver? Ou seja, para você se manter vivo no viver da igreja? Eu não contribuí na saída para produzir um fruto, mas eu ainda estou vivo. Se foi a sua decisão ontem, que hoje não seja, irmãos, né? Mudamos, né, a direção hoje. Hoje não, hoje eu quero lavrar a terra. Eu não vou me contentar só com o que der para sobreviver. Eu quero mais. Nós queremos o quê? Você não quer só aquela graminha, você quer o jardim do Éden. Então nós queremos o jardim do Éden, né? Com toda a vegetação verde e cheia de alegria. Mas para isso, precisamos trabalhar. Senhor Jesus. Gênesis 2:7 fala assim, eu li o 6, e o 7 fala assim:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Jó, espera aí que eu perdi Jó aqui. Jó, versículo 32, você é mais rápido que eu. Jó 32, versículo 8, fala o seguinte: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio. Está vendo que aqui não há nenhum ignorante. O espírito do Todo-Poderoso nos faz sábio. Senhor Jesus. Provérbios 20. Lembrei de Stein, estava falando de Jó e Provérbios. Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amém. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Senhor Jesus, a importância de nos mantermos no espírito, né? O Senhor esquadrinha todo o nosso corpo. Senhor Jesus. Então, através do Espírito, né, que Deus nos deu, que onde tudo começou essa obra, né, tudo começou através do sopro do Todo-Poderoso. Imersão de quarta-feira. Ponto 4, fala o seguinte: o espírito do homem é sua parte mais íntima, é a parte que o discerne, né? As profundezas de Deus, precisamos conhecer o Espírito de Deus, que prescruta e revela todas as coisas, até mesmo Senhor Jesus. Então o Espírito do homem é a parte mais íntima com Deus, né? Por isso que é tão importante andarmos no Espírito. Noé andava com Deus, então Noé andava no Espírito. E é através do Espírito que Deus habita conosco. É você estar no Espírito, você está em Deus, e Deus está em você. Isaías 57. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto, santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para o coração, Senhor Jesus, assim diz o alto e sublime, né? Que habita na eternidade, mas também ele habita com o aflito, né? E o contrito. Senhor Jesus, que a imersão de quinta-feira, ponto 4, fala o seguinte, deixa ele postar aí, quinta-feira, ponto 4, já está aí? Ah, ligeiro, hein? Deus não manda chuva se não existe homem para trabalhar. Deus tem de mandar chuva de bênçãos à igreja. Deus também colocou a eternidade no coração do homem. O Espírito de Deus que entrou no homem veio de onde? Veio do Deus eterno, que habita a eternidade. Eu falei no começo, né, do corpo, né, que Deus fez o corpo do pó da terra, soprou o fôlego de vida, né, o Espírito, e também o homem passou a ter alma. E o Espírito e a alma são as partes do homem que é eterno. O corpo, quando você morre, volta para o pó. Mas a sua alma e o seu espírito, não. Eles são eternos.
E até o irmão fala na mensagem, né? Que mesmo quando você estiver no reino, você vai continuar sendo você. Ou seja, sua personalidade, você vai continuar com ela. Só que com diferencial. Vai estar preenchida de Cristo. Não é mais o você do mundo. É um você preenchido totalmente de Cristo. Senhor Jesus. A imersão de sexta-feira fala assim: Noé andou com Deus e tornou-se íntimo dele, e ele lhe revelou que exterminaria a humanidade. Temos sido íntimos de Deus? Senhor Jesus, eu preciso ser íntimo de Deus, né? Eu ainda não tenho aquela intimidade com Deus. Nós precisamos ser íntimos com Deus. Deus só revela, né, o seu querer a quem é íntimo dele. Se você se acha ainda um irmão que não tem condições alguma, irmão, seja íntimo de Deus. A sua condição é ser íntimo de Deus. Eu não tenho capacidade alguma de sair e pregar, de ganhar frutos. Seja íntimo de Deus. E aí vamos deixar o resultado com Ele. E Deus só quer isso, que você seja íntimo dEle, que você se aproxime. Será que nós não temos ouvido a mesma palavra? E a mesma palavra diz o tempo todo: entregue a Deus, confie em Deus, siga a palavra de perto. Conhecemos os seus desejos, né? Conhecemos os seus desejos, na verdade é uma pergunta também. Não ousemos agir por conta própria. Deus se revela primeiro aos profetas, os que caminham em sua presença, e por isso são usados como profetas. Precisamos aprender a andar com Deus. Senhor Jesus, eu estava vendo o quanto essa semana eu saí da presença de Deus. Eu acho que talvez nem desse para contar. É porque acontece, né? Poxa, talvez fosse mais fácil dizer: irmãos, eu tive a melhor semana da minha vida, a que eu mais desfrutei. Porque o inimigo sabe, ele não está satisfeito quando você realmente se entrega à obra. Quando o irmão diz: você vai estar na palavra, e você tem aquele compromisso de ir à palavra, não para conhecer, não para ter conhecimentos humanos, né? Mas para saber e entender o que Deus quer, qual a vontade de Deus, qual o desejo de Deus, o que Ele quer falar através de você para os irmãos, para a igreja. E eu passei por muitas situações e tentava ficar ali, mas não é fácil controlar os meus pensamentos. Talvez em alguns momentos eu tenha controlado a minha boca, mas os pensamentos não. E mesmo não tendo falado, os meus pensamentos ainda me condenam. Mesmo você não ter chegado a algum ato de magoar alguém ou de falar alguma coisa mais séria, mais dura, mas os seus pensamentos também te afetam. E depois, quando eu estava escrevendo, passando aqui a mensagem, eu pensando e me lembrando disso, né? E o Senhor permite que as situações realmente passem para nos aprovar, para nos testar naquele momento, sabe? E não é porque eu tenha caído que eu vou dizer: irmão, eu não vou dar a mensagem não, eu passei a semana pecando. Aí eu teria realmente perdido, eu teria desistido da obra do Senhor, da vontade do Senhor. E Ele esperava apenas que eu me arrependesse. Eu não estou gostando muito daquele sorrisinho de Assis ali não. E o Senhor só queria que eu me arrependesse e me voltasse a Ele mais uma vez. Senhor, perdoa. Errei, mas estou aqui. Quero continuar. Quero fazer a Tua vontade. Ponto 2 fala: precisamos ouvir atentamente o falar de Deus e nada fazer por nossa capacidade ou conhecimento.
mas andar em sua presença e executar a sua voz. Não, é escutar a sua voz. Para isso, temos a imersão, para mergulhar na palavra e caminhar com Deus. Não podemos realizar nada sem estar em sua presença. Assim são os profetas, não agem por si mesmos, mas andam diante do Senhor. Aí eu lá dentro do carro, depois de ter pensado em matar um aluno ou dizer umas coisas, aí eu digo, Senhor, aí lá vai eu para a imersão. E é o carro balançando e você tentando ler lá, para tentar se voltar ao Espírito. E é a atitude que o Senhor estava esperando, né? Como eu disse, talvez eu mesmo tenha me condenado várias vezes, né? Mas o Senhor só estava ali. Continue, persevere, né? Parte 3, fala assim: antes da queda no jardim do Éden, o homem andava na presença de Deus e vivia pela sua palavra. Então, por que eu foquei nessa imersão de sexta? Porque teve tudo a ver comigo essa semana, né? Então, antes da queda do jardim do Éden, o homem andava na presença de Deus e vivia pela sua palavra. A palavra de Deus nos satisfaz e nos conduz à sua presença. E aí, por isso que eu ia para a imersão, para tentar fugir dos meus próprios pensamentos. Sem ela, nem saberíamos como viver. Se caminharmos na presença do Senhor, ouvindo atentamente a sua palavra, viveremos de forma plena e alinhados com o seu propósito. A maneira de Deus se comunicar conosco na comunhão é por meio de Cristo, que é a palavra. Nós nos comunicamos com Deus recebendo sua palavra. Por esta razão é tão importante receber a palavra de Deus no Espírito e não apenas na mente. 1 João, estou terminando, eu acho. 1 João 1, chega Jesus, versículo do 1 ao 3, fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas próprias mãos, ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos, para que vos igualmente comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Senhor Jesus, a nossa comunhão é com o Pai. Senhor Jesus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, né, o que temos visto, certo? O que apalpamos. Então, todos esses versículos que estava lendo, né, todos, eu estava enxergando realmente o viver da igreja hoje, né? O que temos visto, o que temos ouvido e o que temos apalpado. Irmãos, a igreja tem apalpado Cristo. Não é mais só teologia, não é apenas de escutar, de ouvir o falar. Não. Quando a igreja pratica esse falar, ele está apalpando Cristo. Você não está tocando só na orla de Cristo, você está realmente apalpando Ele. Tem mais realidade do que tocar na orla. Né? Se aquela mulher foi curada por apenas tocar na orla, imagine realmente apalpar Cristo. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunhos. Nós damos realmente testemunho dessa vida, né? Anunciando, né, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna. Não sei se vocês prestaram atenção, mas não é simplesmente a vida da igreja, aqui é a vida eterna. Nós temos desfrutado já da vida eterna, né? O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros. A comunhão conosco. Nós estamos o quê? Anunciando, olha.
Nós estamos anunciando, nós damos testemunho desse viver. Senhor Jesus. 1 Pedro 1, versículo 1. Opa, peraí, passei. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, que fala assim: nisto exortais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação, né? Aí a nossa alma será plenamente completa por Cristo. Por isso precisamos trabalhar a nossa fé através dessa palavra. E a fé, a gente sabe, é algo que você não vê, né? Então a gente ouve a palavra, ouvimos lá uma ordem de comando e rapidamente a gente praticamos. Isso é fé. Isso é fé. É ouvir o falar de Deus e pôr em prática a sua vontade. Amém? Eu fico por aqui. Fazer pequenos grupos para compartilhar. Amém?